hoje, todos nós conhecemos e sabemos, entendemos que hoje, 31 de outubro, se comemora o quê? O dia da Reforma Protestante. Eu vou falar um pouquinho de Lutero, mas quero trazer para nós nessa noite, no nosso contexto de vida hoje, né? Não vou trazer a história. Ontem nós tivemos uma história aqui, quem estava dos jovens, ontem na Bernin, nós falamos sobre, tinha que ter até a foto de ontem aqui, porque os jovens, né, estamos fazendo uma série, e ontem a gente falou sobre Martinho Lutero. Então, ontem nós entramos em mais detalhes, mas hoje eu vou trazer alguma coisa só porque hoje é o dia da reforma e eu quero falar para a gente se reformar nesta noite. Reformar as nossas... Quem quer reformar? Quem quer reformar? O dicionário é assim, ó. Ato ou efeito de reformar, de atribuir uma forma melhor e de corrigir, né, alguns erros. Mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados. Quem quer reformar aí? Quem tem coisa para reformar? Vamos fazer uma pergunta aí. Quem tem? Todos nós, né? Então, assim, sempre tem algo para a gente reformar. Então, quem que começou com essa história, né? Martinho Lutero. Ele foi um monge teólogo nascido em Eisleben, acho que é bem essa aí, Eisleben, na Alemanha, em 10 de novembro de 1483. Só esse tempo, né, gente? Olha só, hoje a gente comemora 504 anos da Reforma Protestante. E ali, ó, e ele foi responsável pelo início de um movimento de reforma. E o que aconteceu? Este homem, ele era um exímio estudante. Nossa, ele era muito inteligente, um gênio, estudava muito. E ele fez vários cursos, inclusive filosofia. E seus pais queriam muito que ele estudasse direito. Então, ele iniciou na Universidade de Direito também. Quando ele iniciou na Universidade de Direito, aconteceu um fato aí. Alguns historiadores falam que ele estava voltando da casa dos pais, outros que estavam indo para a casa dos pais. E o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo que eu respeito muito, né, com uma bagagem muito grande de conhecimento. Quem conhece o Rodrigo Silva? Então, dele eu retirei algumas coisas bem importantes, porque ele é muito atualizado e muito sério naquilo que ele faz. E ele fala, então, que esta época de Martinho Lutero, ele estava um pouco assim, fora do contexto, né? Não muito convertido, vamos dizer assim. E o que aconteceu? Mas ele foi criado como cristão. Então, ele tinha bases dos seus pais. E nesta época, então, bem fora aí do seu contexto, não? Ou voltando da casa, não importa. Mas aconteceu uma tempestade, estava ele e o seu amigo. E começou uma tempestade forte, um raio caiu e fulminou na hora o amigo dele. E caiu pertinho dele, quase morreu. Quase morreu. E ele tinha o quê? No coração dele. Ele tinha muito medo da justiça de Deus. O que era a justiça de Deus? Para ele, o entendimento dele, que ele aprendeu na vida toda dele, é que a justiça de Deus era algo que Deus fazia para punir os pecadores. Ele usava para cobrar os pecadores. Então, ele tinha medo da justiça de Deus. E quando ele quase morreu, ele disse, meu Deus, não quero ir para o inferno. E ele faz uma promessa, então, e entra para nos monges agostinianos. Ele foi para aquele lugar. Por que Agostinho? Porque Agostinho, 100 e poucos anos antes, Lucas pregou sobre Agostinho aqui, né? Fala sobre ele nos jovens. 110 anos antes, ele escreve as Confissões de Agostinho. Alguém já leu esse livro? Confissões de Agostinho? O Lucas, né, leu isso, Confissões de Agostinho. E neste livro, ele conta que ele era um homem muito depravado, né? Agostinho é o pior homem da face da terra, né? Então, nossa, não vou nem entrar em detalhes. E ele lê as confissões, então ele diz assim, não, é lá para o mosteiro, porque se aquele cara depravado teve salvação, então para mim também vai ter. Olha o poder do testemunho, gente. O poder, 100 e poucos anos depois, Agostinho testemunhava, né, ali na vida de quem? De Martinho Lutero,
que a partir dele nós estamos aqui também. Foi por causa dele que começou toda essa revolução. E entra aí a igreja protestante, né? A igreja fora a igreja mãe aí que se fala. Então, o quão importante a gente testemunhar, nosso testemunho de vida. É que nós cantamos, não tenho medo de expor minhas fraquezas, meus defeitos. Então, às vezes, quem sabe quando a gente expõe, né? Não digo assim, eu vou contar, não. Que a gente testemunha daquilo que aconteceu nas nossas vidas, nós trazemos vida a outras pessoas. Tiramos as outras pessoas de sepulcros mortas muitas vezes, e o nosso testemunho de vida traz vida a outra pessoa. Então, muito interessante isso, tá? Já aprendemos aí, amém? Sim ou não? Todo mundo comigo? Olha só, então o que acontece? Ele entra, ele começa a estudar, e daí ele deixa o direito e ele começa a estudar o quê? Teologia. 10 anos ele estuda teologia e, segundo estudos, ele conta em sua biografia que foram os piores anos da sua vida. Por quê? Porque ele entendia que a salvação era através do quê? De obras. Se ele fosse tudo certinho, bonzinho, assim, ele ia se salvar. Daí o que acontecia? Toda vez que ele tinha algum pensamento ruim, ele se autoflagelava. Ele jejuava 3 vezes por semana, isso é bom, né? Mas ele se punia. E ele sentia no seu coração que quanto mais ele caminhava para perto de Deus, parecia que mais longe estava. E o que ele fez? Então ele começou a estudar a palavra de Deus. Ele começou a ler a palavra de Deus. Ele começou a entender a palavra de Deus. E um dia ele se depara com o quê? Salmo 71. Eu nem trouxe ele aqui. Mas o que abriu a chave da mente dele, teológica de Lutero, foi Romanos capítulo 1, verso 17. O que ele leu? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí ele entende, gente, ele entende o quê? Que nós temos que viver por fé. E ele coloca tudo isso em sua vida. E aí, o Rodrigo Silva falou alguma coisa que eu quero trazer para você aqui, que no hebraico, fé, né, é algo que é concreto. No hebraico não existe abstrato. Olha só. A Clau, que estudou teologia, lembra, né? Teologia o hebraico aí, ó. Pastor Jair. No hebraico, não existe abstrato. A cor do amor. Rodrigo ainda fala assim, a cor do carinho. Vocês estão entendendo? Uma coisa abstrata. Não existe abstrato. Então, como que no hebraico, quando se falou na Bíblia sobre fé, o que significa aquilo ali na Bíblia? E fé, no hebraico, significa agarrar-se com firmeza, com força. Olha que coisa linda, né? Agarrar-se com força. É algo concreto. E daí ele entendeu que o justo viverá pela fé era algo o quê? Concreto. Olha que coisa mais forte. Que a fé é você agarrar-se com firmeza, com força em alguma coisa. E ele entende isso. E aí, ele fala mais que a fé, a palavra do hebraico sobre fé é emuná, agarrar-se com firmeza, com força. E emuná deriva da palavra amã, que deriva da palavra amém, que significa nisto eu creio, nisto eu me agarro. Amém? Amém? Nisto eu creio, nisso. Então, quando a gente larga aqui uma palavra de bênção, de profecia sobre a sua vida, você diz assim o quê? Então, fala mais forte. Nisso eu me agarro. Tenho fé nisso, que isto vai acontecer. Então, toda vez que a gente falar, pastor, o quê? A sua vida será muito abençoada. Tá. Seu casamento será uma alegria. Você vai ter muita prosperidade em sua vida. Opa, mas eu falei no futuro, mas eu posso falar agora no presente. Você é próspero.
Você é abençoado. Você é pleno. Você é querido. Você é amado. Ah, glória a Deus. Eu acredito, nisso é o quê? Eu creio. Então vem aí da fé. Então ele entendeu o quê? Que as obras não são o meio da minha salvação, mas o resultado dela. Ele redescobre a mensagem do evangelho e que os homens não ganham salvação fazendo boas obras, mas pela fé e crença no Salvador Jesus. Então o que ele fez depois de formado? Ele começou a trazer isso para dentro e pensar, estudar, e ele escreve então, dando aula na universidade, ele escreve o quê? 95 teses, e ele não pensava, vou fazer uma reforma, acho que amanhã levantei para fazer, não, ele nem pensava na repercussão que isso ia dar. Eu falei certo, repercussão. E o que aconteceu? Toda vez que eles faziam um debate, eles anexavam na porta do castelo de Wittenberg. Que bonito, né? E o que ele fez em 31 de outubro de 1517? Ele então prega, né? Ontem nós pegamos o martelo do Thor, né? Com ele, porque nós estamos falando de Avengers. E depois vocês colocam a imagem de ontem, tá? E ele faz o quê? Prega ali. Só que o que acontece? Isso revoluciona todo o mundo. E chega até o dia de hoje. As principais, esse evento que foi considerado a fundação do movimento protestante, baseia-se em 5 pilares. Sola Escritura, acho que é isso, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus e Soli Deo Gloria. Só o quê? A Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo e só a Deus a glória. Por quê? Porque naquela época, o que acontecia? Estava uma bagunça. Como hoje, também tem muita coisa que está bagunçada aí nas escolas e muitas coisas do governo aí que se bagunça. Mas naquela época, sabe o que estava acontecendo? Se cobrava indulgências, né, pastor? Então, por isso que isso foi tão forte. Precisava de algo importante. Precisava de pessoas para levar o evangelho verdadeiro. Então, o que aconteceu na igreja? Acho que eu posso falar, na igreja católica, está a história, né? O que ela fazia? Ela vendia indulgências, tá lá quem estudou história sobre isso. Quem que já estudou história, estudou sobre isso? Gente, quem já estudou? Todo mundo estuda, cai no vestibular até. Então, o que ela fazia? Ela vendia indulgências e vendia o quê? Ela tinha as relíquias sagradas guardadas em museus. Daí o que acontecia? A pessoa comprava o quê? Um pedaço de terra no céu. Alguns que eram mais ricos compravam um pedaço maior, uns compravam, né, uma casinha, outros uma mansãozinha, e depende, né, o quanto que... E além disso, que é um absurdo, né, claro, o que acontecia, que era o quê? É por obras, entendeu, né, as obras. O que acontecia? Eles vendiam a entrada no museu. Se não me engano, o nome do cara era Frederico alguma coisa. Ele tinha um museu com as relíquias sagradas de Jerusalém. E as relíquias sagradas de Jerusalém, pastor pasme, né? O que tinha lá? Eles compravam entrada e baixavam o preço ali, o valor, a porcentagem do purgatório. Da entrada do purgatório. Daí, se entenderam, gente? Então, pagava a entrada do museu para ver as relíquias e aí baixava o valor aí da entrada do purgatório. Top, né? Absurdo, né? Top. Glória. E aí, o que fazia? As relíquias eram o quê? Era a palha da manjedoura de Jesus. Lá eram as relíquias. Era a gota do leite do seio de Maria. As cinzas da fornalha ardente. O Rodrigo Silva fala que João Batista, em 3 lugares, em 3 museus, tinha 3 cabeças de João Batista. Né? E eles encontraram 15 dos 12 apóstolos. Cabeça 15 dos 8. Então, assim, era absurdo. Então, precisava o quê? De uma reforma. É ou não é? Precisava fazer alguma coisa. Hoje em dia, o que a gente vê? A gente vê coisas sendo colocadas em escolas. Hoje em dia, a gente vê o quê? Tanta coisa errada acontecendo por aí. O que a gente faz? A gente coloca governantes. Sim ou não? Para o quê? Para fazer reforma lá dentro. Para ajudar o quê? Nós levar o evangelho de Cristo, a verdade, só a Bíblia, só a fé, só a graça, só Jesus, só a glória. Hoje é outra realidade. Hoje
Tem empresários aqui que fazem o quê? Reforma dentro das suas empresas, levando o quê? A Bíblia, a fé, a graça. Amém, gente? Então, foi essa mais ou menos a história dele. Ó, uma reforma, o que eu coloquei ali? Ó? Uma reforma transforma tudo ao nosso redor. E seus frutos ecoam na eternidade. E eu falei para os jovens ontem que os frutos deles, será que daqui 504 anos, alguém vai estar falando dos frutos de reformas que você fez hoje, no dia de hoje? Daqui 504 anos, alguém pode falar que pastor Jair Mioto fez uma lei lá na Assembleia, que deixou as igrejas serem construídas em todas as praias daqui de Florianópolis, vai ecoar na eternidade. Lá no céu vai se dizer, um dia, um homem fez uma lei em que igrejas foram implantadas em vários lugares e o evangelho foi pregado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Ó, nisso eu creio, né? Então, amém. Então, é assim. Mas existe outra reforma que ecoou na eternidade e que restaurou também tudo ao nosso redor, que foi quem? Neemias. Eu quero falar um pouquinho, porque o que aconteceu com Neemias? Ele construiu. E tudo que tem na frente, reformar, reconstruir, dá muito trabalho, dá ou não dá? Hein? Para a reforma acontecer, o cara estudou pra caramba, apanhou pra caramba, e ainda foi condenado para morrer ali como herege ainda, coitado, né? Então, e Neemias, ele também o quê? Reconstruiu. Hoje à noite da gente fazer o quê? Reformar, reconstruir. O que precisa ser reformado no seu casamento? O que precisa ser reformado ou reconstruído dentro da sua casa? O que precisa ser reformado, ó, transformado, melhorado dentro da sua saúde, hein? Das suas finanças, da sua profissão? Tá tudo bem? Será que o seu profissional precisa ser reformado ou, né, reconstruído? É isso que o Senhor quer chamar hoje cada um de nós. E olha só o que aconteceu. Neemias, que está no livro de Neemias, fala o quê? Bem resumidamente, que eu não coloquei ali, eu acho. Ó, Neemias era o copeiro do rei Ataxerxes em Susã da Pérsia. Bem, entendemos, né? O que aconteceu naquela época? Em 586, vou falar aqui algumas datas, só para vocês terem noção de tempo. Ó. A Babilônia invade Jerusalém, queima Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo de Jerusalém, lá em 586, e os judeus foram deportados para a Babilônia. Isso. E lá havia uma profecia que eles ficariam quanto tempo? 70 anos. Eu sei que todo mundo respondeu que todo mundo sabia, né? 70 anos. Por quê? Porque os caras pecavam pra caramba, não obedeciam a palavra, queimavam o filho para Moloque, sei lá, faziam tudo que era coisa errada e Deus se afastou. E aí, quando Deus se afasta da nossa vida, o negócio pega firme, né? Daí você vai ver o que é. Então, o que aconteceu? Estava assim. Em 537 a.C., o que aconteceu? Rei da Pérsia, como havia sido profetizado, ó, a Bíblia é verdade que está na Bíblia. 70 anos depois, o que aconteceu? O rei disse assim, ó, permitiu que um grupo com Zorobabel retornasse. E retornou para Jerusalém quase 50 mil judeus. Coisa linda. Em 516 a.C., o templo de Jerusalém foi reconstruído com Ageu e Zacarias, que você encontra aqui na Bíblia também. E começa então a reconstruir a cidade. Em 458 a.C., você vê que é antes de Cristo, ó, Esdras, lembra da Bíblia? Esdras foi o líder do segundo grupo que retorna para colocar em ordem a vida dos que estavam na cidade e ensinar o povo a ser fiel às leis do Senhor. O que aconteceu? O povo foi para a Babilônia. 70 anos depois, conforme a profecia, um grupo de 50 mil judeus retornam a Jerusalém. Mas está tudo destruído, não está? Então eles retornam para começar a reconstruir a cidade. Aí, um tempo depois, quem vem? É muita gente aqui, Ageu e Zacarias, e eles começam a reconstruir o que? A igreja.
Vamos reconstruir, né? Porque a base de tudo, né, daquele povo. Eles reconstroem a igreja, só que a cidade estava sem muros. E quando eles reconstroem o templo, o povo ainda estava, não sabia o que fazer. Então quem vem? Vem os meninos depois ali, Esdras, né? E começa a fazer o quê? Esdras, isso? Uhum. E ele começa a pregar, a ensinar o povo a andar nas leis do Senhor. Só que todo mundo estava como? Estava com medo, estavam sozinhos, os muros destruídos, a cidade estava assim, ó. Qualquer um podia entrar e fazer o que quisesse, porque os muros da cidade eram a proteção da cidade. Aí entra quem? Neemias. Neemias entra e ele ouve, né? Ele vai ao irmão dele, chega para ele e diz assim, ó, a cidade está destruída, fala assim, os habitantes estavam vulneráveis, indefesos, animados, e ele chora, e ele ora ao Senhor. Então começa o que é uma reforma dentro de Neemias. E aí nós conhecemos a história, eu não vou me apegar a muitos detalhes, mas como que a gente vai fazer a nossa reforma? E eu quero tirar desses dois homens o que nós precisamos fazer. Até aqui foi só a introdução. Não, brincando, está na metade. Mas olha só, como que começa? Qual foi a primeira fase da reforma e aquilo que nós precisamos fazer? Aqui nós falamos de reforma, reforma é bom, vamos reformar, vamos ajudar. Que tipo de reforma nós precisamos na nossa casa? A gente traz consciência da reforma que a gente precisa, se é conjugal, se é no financeiro, se é familiar, não sei, não sabemos o que é, cada um de vocês sabe. Agora, como que a gente faz? Neemias começou por onde? A primeira fase da reforma foi qual? Oração e jejum. Lá na Bíblia diz o quê? Neemias 1:4. Quando ele ouviu tudo que estava acontecendo, ele sentou e chorou, passou, né, lamentando-se, jejuando e orando ao Deus dos céus. E ele pede o quê? Proteção. Ele ora ao Senhor. Martinho Lutero orava 2 horas de manhã cedo. Ele orava. Ele dizia assim que se ele não orasse, o diabo ganhava vitória durante o dia. Então antes, começava o dia orando, 2 horas. Então a oração, ela tem poder de mudar tudo? Tem ou não tem? Tem. Toda a reforma da sua vida, todo recomeço, tudo aquilo que você precisa fazer, e tem que fazer dobrado, porque reforma ou reconstrução é um trabalho dobrado, porque você já construiu, tem que construir de novo, é ou não é? Dá mais trabalho? Sim ou não? Sim ou não, gente? Tá todo mundo aqui, todo mundo acordado, em casa também, chacoalha aí as pessoas do seu lado aí, isso. Então toda reforma, toda reconstrução, ela precisa de um trabalho, o quê? Um pouco mais, dobrado. Mas tudo começa com o quê? Oração, não tem como fugir, gente. Oração e jejum. Então, Martinho Lutero orava, jejuava, e olha o que aconteceu. Neemias começou tudo orando e jejuando. Segundo, ele faz um planejamento geral. Ele começa a planejar. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Olha o que diz a palavra. Neemias capítulo 2, verso 5. E respondia ao rei, né? Ele chegou no rei, o rei começou a perguntar, você está triste hoje, o que aconteceu contigo? Pois é, os muros estão quebrados na minha cidade, como é que eu posso estar feliz? Então como é que aconteceu? Então ele ora e ele faz um planejamento. Quando ele chega na frente do rei, o rei pergunta para ele o que aconteceu. Bom, é o seguinte, se for do agrado do rei, né, então o que você precisa? E se o senhor puder, com benevolência do rei, você pode me deixar aí na cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Ele já viu tudo pronto quando ele conversou com o rei. Ele era escravo daquele lugar. Você lembra que eu falei lá no começo? Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, lembra que a mulher, né, forte, né, no lado do marido, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? E ele marca ali, então, o quê? Um prazo com o rei. E ele concordou que fosse. E ainda, o que ele pediu? Ele pede cartas de recomendação com selo real. E ainda pede as madeiras, os negócios, para ajudar lá a arrumar os negócios. Você precisa reformar seu casamento? Ou reconstruir seu casamento? Ou a sua família? Ou suas finanças? Ou o seu profissional? Eu não sei o que é. Você sabe o que é. Você ora, você jejua e você planeja. O que eu preciso fazer
para construir, reconstruir meu casamento. Preciso falar com o pastor Samuel e a pastor Regina. Primeiro, conselheiros ali, né? Mas eu vou chegar lá. Então, e aí, o que eu vou fazer? O que ela gosta? O que ele gosta? O que meu filho gosta? Qual a linguagem de amor deles? E aí vai, né? O que eu preciso fazer? O que precisa fazer para eu fazer para o meu profissional dar certo? Para eu alavancar na minha vida profissional? Vamos lá, vamos sentar. Está aí chegando já o projeto de vida. Vocês entenderam? Então, o que eu preciso? Vamos planejar. E terceiro, que é a execução. Neemias 2:11 fala assim que ele chega a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, aí eu vou chegar na segunda fase. Ele vem o quê? Ele sai. Então, primeiro ele ora, ele planeja, ele fala com o rei, acerta tudo e ele executa. A primeira fase está pronta, tá, não tá? Sim ou não? Você está na primeira fase aí? Ou será que já está na segunda? Ou nem começou a primeira fase? A gente vai começar hoje. Se não começou, a gente vai começar hoje. Aí entra a segunda fase, o quê? Da reforma. O que acontece? Nós lemos aqui que ele chega em Jerusalém e ele faz o quê? Um novo planejamento. 2:12. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração. Não contou nada que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal. Tá? De noite saí pela porta do... É bem, né? A Bíblia é bem legal, né? Porque ela conta todos os detalhes. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco. Olha só que legal. Examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte, do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Então, queridos, o que ele fez? Ele tinha um planejamento no começo. Tinha ou não tinha? Quando ele chega lá, ele avalia o local. Quanto mais perto da visão nós estamos, quanto mais perto do propósito nós estamos, quanto mais perto daquilo que nós desejamos nós estamos, mais fica claro para nós o que nós precisamos fazer. Então, se você está longe, quando você está subindo, você quase não enxerga o pico da montanha. É ou não é? Lá de baixo. Mas conforme você vai subindo, cada vez vai ficando mais claro, mais nítido, é o lugar aonde você vai chegar. Então, da mesma forma, quando você chega mais perto do teu projeto, mais perto daquilo que você deseja, fica mais claro. Então, ali vai, né? Nossa, eu comecei o quê? Quero abrir uma empresa, por exemplo. Né? Vamos colocar um exemplo mais prático para você entender. Vou abrir uma empresa. Antes era um sonho, estava lá, deu certo, está próximo, consegui um lugar, consegui as coisas para colocar dentro, tá? E quando chegou naquele lugar, está tudo ali, você já está lá dentro daquele lugar, começa a aparecer o quê? Você viu que você precisa colocar umas cadeiras diferentes, que o hall de entrada precisa ser diferente. Não sei se foi um exemplo bom, né? Você vai precisar ver que você precisa de um funcionário para ficar no começo, antes de entrar, uma recepção. Você viu que você precisa ter uma sala para fazer uma reunião. Aí precisa fazer um novo o quê? Planejamento. É ou não é? Então, ele chega no lugar e ele faz o quê? Um novo planejamento. Então, é a segunda fase do projeto. E o que ele faz mais? Ele cerca-se de pessoas que o ajudam. Quando ele chega lá, e ainda ele incentiva as pessoas. Ele anima as pessoas. Neemias 2:17, ele chega e diz, vocês estão vendo a situação terrível que estamos? Jerusalém está em ruínas, as portas estão destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei, versículo 18, como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para este bom projeto. E eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não... Aí vai mais coisa. Depois entra a outra parte, que eu não vou entrar. Mas olha o que ele faz.
ele pega e se cerca de quem? De pessoas para o ajudar. Você tem um projeto na sua vida, você quer reconstruir, você quer reformar. O que você precisa fazer? Precisa de pessoas que já tenham vivido, que já passaram por aquilo, que já tenham tido vitória naquilo, para você pedir conselhos. Entenderam? Não adianta, gente, pedir. Você está com problema no casamento, então vá pedir conselho. Alguém está divorciado, está indo para a balada. Nada contra. Mas, se você quiser se separar, se divorciar, é só pedir para aquele. Daí você tem pastores, né? Vai, pede conselho. Não adianta você quer abrir uma empresa, pedir conselho para alguém que nunca abriu uma empresa. É óbvio. Só que isso acontece como? Toda vez. Então eu preciso fazer. Isso aqui o quê? Sabedoria. Eu quero reformar, reconstruir alguma coisa, eu preciso ir atrás de gente que entenda, que saiba, que tenha uma visão. Que tenha uma visão diferenciada. Aí, tem tudo para dar certo. Então, cerque-se de pessoas o quê? Que vão te ajudar. Que mais? E ainda anime, né? Anime a sua equipe. Olha só, o que acontece com tudo isso? No meio de tudo isso, o que a gente vai ter? Oposições. No meio de toda a tua reconstrução ou reforma, gente, Lutero, o negócio foi terrível. Chamaram, mas ele é corajoso, ele ia, né? Ele fazia. Então, mas o sonho dele, diz a biografia, que ele queria ter sido queimado, né, ou, né, morto em praça pública, por amor, né, ao evangelho, à palavra de Deus, mas ele não foi, ele morreu de infarto na sua casa, aos 62 anos. Mas ele foi muito perseguido. Mas ele teve pessoas, ele era cercado de pessoas que ajudavam ele, professores que estavam perto dele. Mas o que acontecia, gente? Nós vamos ter oposições, como Neemias também teve. Ele teve Sambalate, Tobias e Gesem, é isso. E ele teve esse tipo de gente ali. E eles perturbaram. Sabe o que é assim, uns demoniados, né? Então ali, perturba. E às vezes a gente tem uns desses perto da gente. É ou não é? Tem uns que são pela glória do Pai, que o diabo pede conselho. Diz assim, tu ganhou de mim, né? O diabo olha para a pessoa, pastor Jair, e ele diz assim, me ensina. Me ensina como é que tu faz isso, que eu vou trazer, você dá uma palestra para os meus capeta, né? E abre palestra, né? Até cobrar, acho que ele cobra, de tão demonhadinho que é as pessoas. Tem ou não tem, gente? Eu tenho vários. Eu digo, Deus, vamos batizar e segurar. Então, assim, voltando de novo. Então, eles tinham aquele ali. Então, olha só, eles infernizaram. Neemias 2:10, Sambalate, Tobias ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. 2:19, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe souberam, né, que os muros já estavam avançados, desprezaram e perguntaram o que é isso que estão fazendo, estão se rebelando contra o rei, mandaram carta para o rei, pararam a construção do muro. Olha, foi um negócio. Eita, sabe aquele que não consegue ver você reconstruir nada? Vai ter. Não consegue ver você crescer? Você está crescendo, vai estar lá, isso daí, eles falavam assim, vai estar construindo isso aí, uma raposa vem e derruba. Tem ou não tem? Esse daqui, os invejosos, os olhos obesos, para não falar de olho gordo, né? Existe. Querem destruir sua vida? Sim. É o capeta? Usando quem? Pessoas. Espero que não a gente, né? Os outros, né, gente? Sempre os outros, nunca é nós, né?
Bem, senão a gente já pede oração para Deus, já pede, Deus ajuda, limpa, né? Mas o quê? Existe. Então eles tinham essa oposição. E quando nós começamos alguma coisa em nossas vidas, a gente vai ter coisa que acontece. E o que Neemias fez? Ele começou a orar. Orar. Colocou todo mundo a orar. Só que não somente a oposição, o que ele tinha mais? O povo começou a desanimar. Olha só. Quantas vezes as pessoas desanimam? Está lá na sua família, está tudo bem. Está indo, está reconstruindo, está levantando o muro, está trabalhando, está executor, tem tudo na sua vida, está fazendo. Levanta a oposição. As pessoas que estão ajudando sua família, seu lado ou sua vida, o que começa a desanimar? Eu acho que não vai dar. E olha só, eu trouxe para vocês hoje eu estou lendo um livro que se chama o Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Acho que é assim que faz. Esse ali, ai que bonitinho. Como é que tu achou, Cássio? Esse ali mesmo que eu estou lendo, bem de capinha azul assim. Parece até que ele bateu foto no meu livro. E olha só o estudo que eles fizeram. Alunos ansiosos, presta bastante atenção aí, tá? Porque isso aqui é para a vida. Você que está em casa também. Tá? Isso daqui eu estou dando de graça. Não nas minhas sessões de coaching. Alunos ansiosos, mal-humorados ou deprimidos não aprendem. Não absorvem eficientemente a informação e nem elaboram devidamente. Quando as emoções dominam a concentração, o que está sendo soterrado de fato é a capacidade mental cognitiva que os cientistas chamam de memória funcional. Então, quando a emoção, o desânimo, a tristeza invade nosso córtex frontal, como chama aí, a pessoa, ela trava. Não aprende nada, não absorve nada. Não tem nada, não entra nada, Jeff. Estávamos conversando, né, Lucas e eu, acho que Manu também, sobre a prova do Detran, né? A prova do Detran. Isso. Então, o que acontece? Ela não consegue, a pessoa perde a capacidade de ter em mente toda a informação relevante para a execução de determinada tarefa. Então, ela acaba perdendo essa capacidade de executar a tarefa. Por isso, as crianças na escola, né, quando sofrem de muita ansiedade para fazer as coisas, as provas, elas, é o chamado branco, né? Saiu. Então, todo mal-humorado, ansioso ou deprimidos, eles não conseguem absorver. Olha mais, alta ansiedade, baixo desempenho. Foram executados 126 diferentes estudos com mais de 36 mil pessoas. E eles constataram que quanto mais a pessoa é propensa a preocupações, mais fraco é o desempenho acadêmico. Não importa qual espécie de medição, notas, prova, média de pontos ou teste de rendimento. A pessoa baixa nota, baixo desempenho. E isso não somente dentro de uma escola, mas o seu trabalho, até dentro, né? Até na igreja, né? As pessoas meio deprimidas. O que diz 1 Pedro 5,7? Lancem sobre ele toda a sua, porque ele tem cuidado de... Então, lembrem sempre disso. A força da esperança e do otimismo. Ao estudo com o psicólogo Snyder, em Kansas, o estudo que comparou o histórico escolar de calouros com altos e baixos níveis de esperança. E descobriu que a esperança era o melhor instrumento de previsão de suas notas. Eles fizeram um teste com aqueles alunos e quando os alunos que eram mais otimistas, cheio de esperança, eles, quando refaziam, eles iam muito melhores. Incrível, amém, né? Amém, nisso eu creio. Então, assim, o que quer dizer com isso, gente? O povo estava desanimado. Estava deprimido. Hoje, não sei quantos, tantos anos depois, tem até estudo dizendo, gente, quando a gente fica deprimido, quando a gente fica ansioso,
Quando, né, a gente fica assim para baixo, a cabeça para. Né? A gente desaprende, a gente não faz a tarefa direito, a gente baixa a nota, desempenho. O que a gente precisa fazer? O que diz a Bíblia? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo que alegrai-vos. O que diz a Bíblia? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Toda vez que o desânimo vier, toda vez, lembrem dessa palavra, eu não posso ficar com o meu desempenho baixo. O que eu preciso fazer? Eu preciso trazer a esperança, a fé, o que mais? A alegria na palavra de Deus, em Deus, em Cristo. Coloco toda a minha vida, isso é só filmando, eu já sabia, já conhecia isso, está aqui filmado. Agora o quê? Que eu preciso, estou estudando inteligência emocional, bem essa área na minha pós. O quanto isso mexe com a nossa cabeça e o quanto a palavra de Deus transforma. O quanto nós declararmos a palavra de Deus, o quanto a oração, gente, eles provaram, pastor, que a oração, ela transforma vidas, meu Deus. E a gente já sabia, a gente já vive isso. Então não deixe o desânimo entrar na sua vida. Anima o seu coração. Ande com pessoas animadas. Não vá andar com depressivo. Ande com pessoa animada. Pessoa está triste. Chama a pessoa mais alegre que está do teu lado. Vamos tomar um sorvete em tal lugar para dar risada. De vez em quando eu pego as amigas assim, ó, preciso dar umas risadas. Né? Mas minhas amigas sabem, né? Preciso dar umas risadas. Vamos sair. Daí a gente ficar 2 horas rindo do quê? De nada. Dos maridos. É óbvio, mas a gente não vai falar mais. Quem nunca, né? Então, o que acontece? A gente faz isso. Leva isso para a sua vida. Você está reformando? Para um tempinho, dá risada. Vamos lá, anima, vamos embora. Ai, pastora, sim. Porque senão você vai baixar tua nota, teu desempenho. Então, alegra seu coração. A Bíblia fala muito de alegria. A gente tem problema? Tem. Tem aflição? Tem. Como diz Lucinha, a gente tem. Como é que é? A gente temos. E aí? O que eu faço com isso? Eu mudo a história. Por quê? Porque eu tenho um Deus que é soberano, que é poderoso, que não há nada melhor que meu Deus. É o cara. Se ele não está nesse negócio, então, se ele não está na minha vida, está dando tudo errado, então ore, Deus, se ele não está aqui nesse negócio, vamos parar já. Acabou, deixa, vamos mudar aí. Mas eu preciso da tua direção. Aí você vai ter paz e alegria no seu caminho. Amém? Olha só, e o que acontece? Acontece a execução de Neemias, parte 2. Para nós encerrar hoje. O que ele começa? Ele recomeça. Quando acontece tudo isso, o que ele faz? Ele ora, ele chama o povo. Ele ora, daí está lá Neemias 4:4, ouve, ó Deus, ele clama, ouve, ó Deus. Às vezes a gente precisa disso, ó. Pois estamos sendo desprezados, faze cair sobre eles a zombaria, sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. De vez em quando eu faço uma oração, mas eu digo, Deus, mas me dirige nessa oração. Espírito Santo, né? Ainda bem que eles, né? O Espírito Santo a gente ora aqui e o Espírito Santo leva direitinho para Deus, né? Então a gente ora, porque não, pastor, ele não leva tudo para Deus, né? Como diz assim, porque se levasse, nós estava frito. Tudo que nós pedimos, né? De errado. Nós ouvimos isso, né? Que ele não leva. Direito. Então a gente ora aqui, o Espírito Santo traduz lá em cima de uma forma, né, que a gente fique vivo. E a gente pede, mas de vez em quando a gente ora assim, ó. É porque a oração foi forte, ó. Não perdoe os teus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Eles estavam fazendo a obra de Deus, né? É ou não é?
E o negócio é feio, né? Fazendo a obra de Deus, vem ali se meter naquilo que é de Deus. Na verdade, ele orou dizendo, ó, Deus está vendo, né? Como se Deus não estivesse vendo. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas. Daí o que ele fez? Eles oram e eles começam o quê? De novo, né? Coloca guarda dia e noite. Oramos e colocamos guarda. Posiciona o povo com armas, lanças e espadas. Ora, mas não é bobo, né? Vamos lá. A gente ora, né? Tinha o pastor que fala que é... O Ivan que fala manso, mas não tanso, né? Por favor. Então a gente ora, mas a gente vigia, né? Vigiar e orar. Posiciona o povo com armas, está lá em Neemias 4:13. Inspeciona o local de novo. Né? Encoraja o povo, apoia o povo, coloca por famílias e diz ali a palavra que eram os Jedi saíram dali. Os Jedi saíram daquele lugar. Sabe o que é Jedi, né? A gente foi no cinema ver uns negócios desse aí. E os Jedi, assim, e eles eram os Jedi, porque numa mão, eles, não sei como é que saiu esse muro, mas numa mão, eles construíam e a outra com a mão na arma. Então, assim, os Jedi. Não sei, vamos lá, né? Então, claro, né, gente? Então, eles estavam voltados para ele. E o que acontece? Eles voltam ao trabalho. Olha o que ele fala. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Parece nós, pastor, aqui falando, né? Não tenham medo, gente. Lutem por suas famílias, por suas casas. Lutem, vamos, tenham coragem, vamos embora. Tá passando a Covid aí. Então, então eles voltam para o trabalho. Então, naquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudo, arcos, coraus. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Eles que estavam construindo o muro, transportavam material, era todo vapor, e eles se uniram então, todos eles, essa união fez com que 52 dias o muro ficasse pronto. Aleluia. Deus pode fazer na sua vida. O que você precisa reformar? Vamos orar? Vamos clamar a Ele? Vamos pedir a Ele, Deus, olha, pode se colocar de pé. É a hora do clamor, do pedido, da oração. Ai, Deus, fala para Ele, Deus. Tanto tempo fiquei muitas vezes na segunda fase, terceira fase, nem entrei ainda. Eu estou na fase do deprimido, fiz tudo isso, mas estou deprimido. Está no final do ano, nada aconteceu. Mas eu quero dizer para você que Deus tem o poder de fazer, você confia em Deus. Como Martinho Lutero começou e terminou uma obra grandiosa. E hoje, 504 anos, nós estamos aqui falando da reforma que aconteceu por causa da coragem, da força de um homem. Nós estamos aqui há quantos mil anos falando de um homem, Neemias, que decidiu reconstruir um muro com todas as oposições e mal, mas ele foi lá, ele encorajou, ele conseguiu fazer algo extraordinário. Por que você duvida de Deus em reconstruir áreas da sua vida que você precisa? Deus está aqui neste lugar. Começa a orar a Ele. Começa a falar com o Senhor. Diz: Deus, eu preciso da Tua presença, Senhor. Meu Deus, o meu casamento está precisando de reforma. O meu casamento está precisando de reconstrução. Oh Deus, dá-me sabedoria, graça. Meu Deus, entendimento na minha vida, que eu possa fazer melhor dentro da minha casa, do meu casamento. Deus, as minhas finanças, Senhor, eu não sei o que fazer. Amanhã se inicia mais um mês e eu não tenho nem emprego, não tenho que pagar as contas. As minhas finanças estão terríveis. Em muitas coisas eu errei, mas hoje eu estou aqui, Senhor, para reformar, para reconstruir tudo isso. E eu creio no seu poder. Dá direção, abre os meus olhos, coloca pessoas para me ajudar, pessoas para poder me dar uma direção certa, Senhor, para abrir portas de excelência,
de um melhor emprego, de salário. Senhor, me ajuda a crescer. Como Martinho Lutero estudou e buscou a verdade. Senhor, eu quero viver nesta verdade. Eu tenho fé no meu coração. Eu me agarro a isso. Eu me agarro na fé. Nisso eu me agarro e eu confio na tua presença. Meu Deus, cuida da minha saúde, Senhor. Tanto eu tenho clamado por minha cura. Eu sei que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si as nossas dores. O Senhor levou lá na cruz, foi rasgado, moído, para que nós tivéssemos salvação e cura. Cura, feridas emocionais, tristezas, abalos que invadem o nosso interior. Oh Deus, que trouxeram feridas profundas. O Senhor que é aquele que sara, aquele que coloca o seu bálsamo de cura nesta noite. Espírito Santo, faz para os teus filhos. Entra no coração. Começa, Senhor Deus, trazer paz a este coração, paz a esta vida. Começa a trazer, meu Deus, alegria, força, coragem. Meu Deus, mostra para essa pessoa quem ela é, que ela não precisa fazer para ser alguma coisa ou ter para ser alguma coisa. Mostra sua identidade de filho de Deus, identidade de filha de Deus, identidade de pessoa amada pelo Senhor. Começa, Senhor Deus, fazer coisas grandes e novas dentro desta família. Traz, meu Deus, alegria, traz força para trabalhar, para andar, para fazer as coisas. Cura, Senhor, enfermidades, doenças que foram geradas através de feridas emocionais. Câncer, meu Deus, vem curar, vem restaurar essas células cancerígenas. Senhor, entra neste pulmão, entra, meu Deus, nesta garganta, entra no esôfago, estômago. Oh Pai querido, começa, Senhor Deus, fazer a tua obra que é santa e poderosa na vida do teu filho que clama, que pede por uma reforma, por uma reconstrução na sua saúde. Entra, meu Deus, em todo o sistema circulatório. Limpa essas veias, artérias entupidas. Meu Deus, abençoa o cérebro. Abençoa, meu Deus, as células, o sangue. Os rins, meu Deus, comecem a funcionar de forma excelente e eficaz. Todos os órgãos, meu Deus, intestino, pâncreas. Começa, meu Deus, restaurar esta vida, este corpo, para a tua glória, para que haja testemunhos de vida. Entra, meu Deus, entra neste coração, neste sistema cardiorrespiratório, tudo, Senhor. Toda a pele, toda alergia, as mãos, os pés, pernas. Meu Deus, abençoa esta mulher que descobriu um nódulo do seio, que descobriu algo, meu Deus, agora neste mês, esse mês que nós estamos cuidando da saúde da mulher. Toca, Senhor, e como uma pedra de gelo num asfalto quente, que ele venha derreter e sumir no nome do Senhor Jesus Cristo. Cura, Senhor, cura esta mulher. Cura esta mulher completamente, Senhor. Em nome de Jesus. Restaura, Senhor. Meu Deus, restaura a saúde. Vem com cura nesta noite, Espírito Santo. Vem com cura, Espírito Santo. Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros cantinhos. Aleluia, levante as suas mãos. Quero pedir aos pastores auxiliares, os obreiros, vamos caminhar nos corredores. Enquanto o louvor continua, Deus está agindo aqui. Deus está agindo, querido. A grande reforma foi a fé. O justo viverá pela fé.
É a hora de receber milagres. Receba, o Espírito Santo está fluindo aqui. O Espírito Santo está fluindo neste lugar. Os pastores auxiliares, os obreiros, por favor, caminhem nos corredores, declarando cura. Receba, querido, o Espírito de Deus. Sopra, Espírito Santo. Se você entrou aqui com alguma enfermidade, alguma dor, se possível, coloque a mão agora. O Espírito Santo está fluindo neste lugar. Em nome de Jesus. Recebe, Espírito de cura, recebe, Espírito de recebe cura. agora. Toca, Espírito Santo, com teu Nome poder. Muito Oh, forte Pai, neste lugar. Receba, receba, receba. Há um fluir do Muito Espírito forte neste Santo. lugar, sobre Há um fluir cura. do Espírito de Deus aqui. Receba a cura nessa Receba, noite. querido, receba. Oh, Pai, essa pessoa que anda ansiosa, depressiva, estressada, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa pessoa que está enfrentando tanta oposição, tanta luta, tanta batalha, vem agora, Espírito Santo. Derruba, Senhor, toda a muralha. Derruba agora toda a estratégia de Satanás, toda a cilada do maligno. Oh, toda a força do mal cai por terra. Toda a estratégia de Satanás seja desfeita agora, paralisada agora. Move, Espírito Santo, move, Espírito Santo. Recebe o teu milagre. Recebe da presença do Espírito Santo, da presença de Deus. Vem, Pai, restaurando, renovando, reformando. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, flui sobre a tua igreja. Restaura casamentos, restaura os relacionamentos. Aquilo que só o Senhor pode fazer, aquilo que só o teu Espírito pode fazer, Pai. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode Recebe o teu milagre agora, recebe a cura. Você que está sintonizado com o céu agora, você que está sintonizado com Deus, você que ativou a sua fé, recebe o teu milagre, recebe a cura, recebe o renovo no teu coração, recebe da paz que vem do céu, da alegria do Senhor Jesus. Ele acalma a tempestade no teu coração, Ele peleja por você, é Ele que tira a força do inimigo, é Ele que te dá vitória. Recebe o teu milagre, recebe a bênção na tua casa, na tua família. Oh, levanta as tuas mãos, começa a agradecer agora, começa a agradecer, começa a dizer obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, eu recebo. A vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Ele está fazendo, Ele está fazendo. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Declara, só o Senhor. Isso, mais uma vez declara, só o Senhor. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Declara na sua vida, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor na sua vida, Ele pode fazer, Ele é capaz de fazer. Abra seu coração e a sua fé nesta noite, para que algo sobrenatural, o milagre de Deus aconteça na sua vida, na sua casa, na sua família. Oh, recebe o melhor de Deus para a sua vida, porque só o Senhor pode fazer, e nós cremos no milagre, nós cremos no teu poder, Senhor. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor Jesus.
Diga obrigado, Jesus, obrigado. Glória a Deus.